Vamos conversar agora com a Edna Maciel sobre a apreensão de alimentos impróprios para o consumo. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal. Essa questão de alimentação imprópria para consumo é o seguinte, é o que eu sempre digo, alguns temas, alguns crimes, se dá pouca importância porque não é um homicídio, porque não é um sequestro, porque não é um estupro. Mas, por exemplo, alimentos impróprios para o consumo, quando são comercializados, alguém pode consumir e pode levar à morte. É um homicídio. Não foi disparado um tiro, mas é um homicídio, né? Então, não é um crime de maior potencial ofensivo, entre aspas, depende do ponto de vista, né? Edna Maciel, a primeira-dama da notícia, ao vivo, vai trazer agora os detalhes, Edna, dessa apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Fico pensando aqui, Edna, a Polícia Rodoviária Federal fez essa apreensão. Quantos outros carregamentos com material impróprio para consumo passam e são comercializados, né? Muitos, até porque a PRF não tem como dar conta, né? Infelizmente, quem tem que se conscientizar é quem comete esse tipo de crime e aqueles que também contribuem, né? Porque se tiver quem compre, se tiver quem comercialize, aí a coisa acontece, o crime acontece. E você estava falando, esse crime é chamado de crime contra as relações de consumo. Douglas e audiência. Como o Douglas falou, indiretamente poderia até ser considerado homicídio, né? Mas não é. E pode sim levar alguém à morte. Nesse caso aqui, gente, queijo e doces. Foram 300 quilos aproximadamente apreendidos nos veículos. Nós vamos saber como esse alimento estava transitando pelas BRs, de onde vinha e o que seria feito, né, a partir, se ele chegasse realmente no local onde essas pessoas que estavam dentro dos carros apreendidos pretendiam. Também foram encontradas drogas. Eu e o repórter cinematográfico Nilson Cigano fomos fazer essa matéria. Vamos conferir. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina na BR-316, quando os policiais abordaram 2 veículos que haviam se desviado do local da operação. 5 homens transportavam nos carros quase 300 quilos de alimentos sem condições de consumo e uma pequena quantidade de drogas. Os 5 homens que estavam nos 2 carros, com idade entre 17 e 24 anos, alegaram que a droga que trouxeram era para consumo próprio e que os produtos de origem de Minas Gerais iriam ser vendidos aqui no Piauí e também no estado do Maranhão. Fiscalização de rotina, quando nossos policiais fizeram a abordagem a esses 2 veículos, né? Esse veículo é uma Paraty e uma GMS-10, quando abordaram 5 elementos, 5 pessoas, entre a idade de 17 a 24 anos, e foi constatado no interior desse veículo cerca de 300 quilos de alimentos, né, entre queijos e doces, sem as devidas acondicionamento higiênico e também de refrigeração, bem como uma pequena porção de maconha e cocaína. Os 5 homens foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes de Picos. Eles vão responder por crimes contra as relações de consumo e porte de drogas para consumo. Todas essas mercadorias não possuíam notas fiscais e também, de acordo com relatos dos passageiros, né, que estavam no veículo, que eram trabalhadores desses condutores desses veículos, eles, digamos assim, eles denunciaram as péssimas condições de trabalho, podendo configurar, inclusive, trabalhos de análogo à escravidão. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil trabalham em conjunto para tentar realmente qualificar essa situação para então tomar as devidas providências. É isso, Douglas. E por esses crimes, né, eles podem pegar aí de 2 anos a 5 anos ou multa, tá? Só pelo crime que é especificado como contra as relações de consumo.
Já pelo porte de drogas, né, que foi uma pequena quantidade, se comprovado mesmo, e consumo, pela quantidade é para consumo, é uma advertência. É isso, Douglas. O que mais me chamou a atenção nesse caso, além, é claro, da gravidade de estar transportando alimentos no meio do lixo, no meio enfim, de uma forma totalmente errada, né, e poder causar mal à saúde humana, também foi a questão de que eles alegaram trabalhar em condições análogas à escravidão. Isso tudo a Polícia Civil agora, tomando conta do caso, vai investigar e nós vamos acompanhar o desenrolar desse caso e, tendo novidades, a gente dá informação para a nossa audiência. Com você, Douglas. E aí eu fico pensando aqui o seguinte, por exemplo, que você falou... Crime de... É especificado crime contra as relações de consumo, né? Quer dizer, crime contra as relações de consumo. Não é? Por que não é crime contra a saúde pública? Exato. Não é? Uma tipificação mais grave, mais severa. Você está transportando um alimento no local totalmente inadequado que pode fazer uma pessoa adoecer ou morrer. É a nossa legislação, são as nossas leis. Eu vou dizer aqui o seguinte, muita gente pode chatear, mas... Sim. Hoje, nos últimos anos, as leis têm permitido, por exemplo, em restaurantes, os consumidores, os clientes, terem mais acesso à cozinha, terem mais, se quiserem, ter acesso à cozinha, olhar, visitar e tal. Normalmente o cliente não vai, ele vai para comer, enfim, não vai perder tempo, entre aspas, na cozinha. Mas e tem restaurantes, por exemplo, que já são construídos com a cozinha de vidro. Sim, você olha que você lá. Possa ver. Exatamente. Observar melhor. Mas hoje, se você quiser visitar uma cozinha, a cozinha de qualquer restaurante, não estou dizendo todos, mas de alguns restaurantes, você não come mais. Infelizmente. Olha, eu já ouvi falar, já me disseram, pessoas que trabalham com já me disseram. Então, assim, até eu nem vou dizer os nomes, obviamente, eu não tenho como provar, mas a pessoa me disse, olha, é uma cena feia, não tem higiene adequada, não é? Tem algumas padarias também, você vai, onde é feito pão, onde é feita pizza, onde é preparado caldo, os salgados, enfim, que me chama muita atenção, porque você vê que a negligência com a saúde pública, com a saúde do consumidor é muito grande, porque, gente, a gente está falando de estabelecimentos que comercializam alimentos. E acrescento para você, aqui, porque já aconteceu, inclusive aqui em Teresina, não é só nas cozinhas de restaurantes e de bares, não, também de renomadas empresas internacionais que vendem comidas em todo o país, né? Enfim, franquias, não vou entrar, também não posso entrar em detalhes que não tenho aqui nem a imagem e nem o depoimento, mas tivemos depoimentos, isso aconteceu há anos atrás, e é só botar no Google que dá para ver, e que as pessoas denunciaram porque viram insetos, né? Dentro da cozinha, enfim. Até rato, né? Infelizmente, exatamente. Infelizmente acontece, quem tem que ficar de olho é a gente. Mais uma vez, o consumidor tem que contribuir nesse ponto. Não adianta não, é a gente que tem que se defender também. Entrar lá na cozinha mesmo. Criar a cultura, olhar e denunciar, se for o caso. Criar a cultura de fazer. Isso, como a Aida falou, de visitar. Não é toda vez que você vai visitar. Sim. Mas você foi uma vez, na segunda, dê uma olhada. Isso. Porque você está, ao fazer isso, cuidando da sua própria saúde. E da de todos nós, né? De todo mundo, mas a sua também. Claro. Então, é muito complicado, porque assim, muito do que a gente fala aqui, de comportamento, de tomada de decisão, de ação... Nós mesmos temos que mudar, né? É um conjunto de mudanças que tem que ocorrer. Quando a gente fala criar uma cultura, a gente pensa que é uma coisa
simples, não. A cultura da forma mais ampla que você puder imaginar. É a tal desconstrução, né? Isso. Em todos os âmbitos, em todos os assuntos, ela é pertinente nesse que você está falando, que é questão cultural mesmo, questão de hábito, como nas outras, que envolvem preconceito, que envolvem a educação financeira, enfim. Nós temos que mudar muito, né? Nós não temos essa realidade hoje no Brasil e nem temos também, tem um detalhe, nem temos por parte do poder público um esforço para implementar isso, por exemplo, nas escolas, nem por parte dos pais, que tem que começar nem por parte das unidades escolares. Ninguém faz esforço. Porque, por exemplo, você muda, a Aparecida já é idosa. Eu também. Eu também, sou idoso. Você a não é não, também. Mas então, assim, a gente muda. É mais fácil mudar, é mais fácil você assimilar a necessidade de mudança. Sim. Mas tem outras faixas etárias que é mais difícil. Como é que você faz? Você começa a implementar essa mudança para ocorrer de imediato, ao mesmo tempo você começa a preparar uma geração na escola, que quando ela chegar a essa idade de 30, 35 anos, ela vem num processo de preparação. E aí sim você começa a mudar. Talvez... muda uma cultura, demora o quê? Demora uma geração, 20 anos, 25 anos. Meu filho tem 26 anos. Agora o Mateu, que inclusive, Douglas, hoje veio visitar aqui o sistema... o dia de comunicação, viu? Aparecida tem foto, só não mostra se não quiser, porque ela implica comigo, você sabe, né? Mas, falando sério agora, só a geração do Mateu, que hoje tem 3 meses, talvez, tá, Douglas, se a gente for muito otimista, vai ter feito uma desconstrução maior do preconceito em todas as suas áreas e também vai ter uma reeducação com a gente em casa e lá na escola dele. Obrigado, Éder, pela participação, pelas informações, pela conversa, pelo bate-papo que... Obrigada a você. Essa reflexão importante para sensibilizar quem nos acompanha.